3 de setembro de 2022, TCC, Maria Eduarda Valentim, orientação, vamos lá. Furiosa e a jornada feminina de figuras heróicas na sétima arte. Então, tipo, antes tava Mad Max e mais alguma coisa. Ao invés de falar, tipo, sobre todos os filmes, eu me limitei só a falar sobre a jornada dela, que daí seria o último filme, só a jornada dela no último filme. Aí também linkando com a figura feminina ao longo do cinema em si. Muito bom. Vamos lá. Aí, Aqui, tipo, ali, mais pra cima ali. referências. Tá, vamos lá. Tá, tipo, as coisas ali, o início da sétima arte seriam os tópicos que eu fui escrevendo, assim, que eu gostaria de falar, e ali em cima tá a introdução que eu Perfeito, escrevi. perfeito. Vamos lá. Eu vou separar aqui o que a gente se propôs na aula passada para ficar mais fácil de a gente entender. O título a gente muda aqui daqui a pouco, tá? Uhum, A gente até pode pensar ele depois. Vamos pensar na nossa introdução, o que que a gente precisa dela. A gente precisa que ela tenha aqui uma introdução, uma contextualização. Então, deixa eu jogar isso aqui para cá, para ficar mais fácil a gente entender essa lógica, tá? uhum, Contextualização seria, né, o papel da mulher no cinema. Então, a gente talvez tivesse que pegar alguns estudos que já tratam disso. Vamos pesquisar se tem algum tipo de estudo que trata disso. Ó, o papel da mulher no cinema, PDF. A tela está compartilhada? Tá, né? tá, sim. Tá. Então, aqui, ó, eu tenho um artigo, eu tenho aqui um outro artigo, eu tenho um outro nos filmes. Opa, beleza. Abriram vários aqui, tá? A gente vai usar eles para ter um norte. Deixa eu ver aqui. O olhar feminino no cinema, mais um aqui na direção. Ó, esse aqui é análise fílmica legal. Vamos lá. Abriu aqui. Olhar feminino no cinema. Mulher sem cabeça de Lucrécia Martel. Vamos ver aqui as obras, como que eles se apresentam, tá? Usar como parâmetro, né? Não vamos copiar, não é a lógica, mas vamos ver como que eles se apresentam aqui. Então, a mulher sujeito é uma forma de expressar essa mulher, contextualização histórica, movimento feminista e tudo mais. Não sei se essa é a pegada que tu quer, Uhum, tá? Mas é bom a gente olhar para o que já foi feito para ver se a gente consegue nortear. Depois é que tu vai decidir, tá? Mulheres e cinema, cadê as mulheres? Opa, isso aqui me chama atenção. Então, aqui, o que que ela traz? Que as primeiras projeções de imagem do cinema começaram no século XIX. Então, olha a contextualização aqui que eu preciso colocar. Ó, história, opa, história do cinema. Não a história geral do cinema e tudo mais, mas eu preciso contextualizar essa parte onde eu falo do objeto que é o cinema, uhum. tá? E aí, esse documentário eu não conheço, talvez a gente pode até ver se dá para assistir, ver se a gente tira alguma coisa de bom daqui. Deixar aqui pesquisar depois. Vamos voltar para cá. Opa, cadê? É, nos primeiros anos do cinema, a linguagem da arte estava somando a partir de outras áreas culturais e tudo mais. Aqui eles fazem uma contextualização. Isso aqui tu podes pegar alguns teóricos que não sejam esses e tudo mais. O documentário ali falou alguma coisa para ela, tal. Ó, até o ano de 2017 só estava em 24% dos filmes. Fonte Ancine. Opa, fonte Ancine. Hum. Ou melhor, fonte Woman e Hollywood. Vamos Uhum. lá nas referências dela e ver onde é que ela pegou isso aqui. Não tem. Cadê? Tem que estar aqui. Não tá. Por isso que a gente tem que referenciar. Ó. Então, Woman
and Hollywood. É um site. Nesse site vai ter, ó, educa, defende e agita pela diversidade e inclusão do gênero em Hollywood e na indústria cinematográfica global. Esse site, tu tem que usar ele como referência. Uhum. Ver se tem algum tipo de pesquisa, ver o que, que eles têm aqui de conteúdo, né? Atividades sobre cobertura de imprensa, recursos. Infográficos, ó, infográficos. Vamos abrir esse infográfico aqui. Mulheres diretoras, ó, principais coisas a saber sobre as mulheres em Hollywood, 2017. Muita informação aqui para ser pesquisada, né? Então, vamos ver aqui. Filmes de e sobre mulheres. Então, ó, se tu vais falar sobre a mulher no cinema, próximos filmes, próximas mulheres, tarará. Filmes centrados em mulheres em exibição. Ó, tem vários aqui que tu pode. Então, esse é um site que já tu pode usar como referência, tá? Deixa eu puxar para cá. Opa. Então, história do cinema, mas aqui não entra aqui, entra no objeto. Então, falar do objeto. Então, aqui, ó, história do cinema. Tu vai precisar contextualizar. Só botar aqui, ó. Contextualizar a história do cinema mundial. Tu vai precisar contextualizar a ausência ou presença de mulheres na história, tá, do cinema mundial. O que mais? Tá, vamos continuar aquela leitura ali para ver o que que a gente consegue extrair mais. Aqui tem várias referências legais, depois pode dar uma olhada, eu vou colocar esse artigo lá à tua disposição, tá? Uhum. Vamos puxar aqui. Então, eu percebo o seguinte, eu não estou copiando, eu estou vendo o que que eles pesquisaram para ter um norte, Uhum. tá? Mulheres e cinema, teoria feminista do cinema, o olhar feminino, vamos ver aqui. Existe uma teoria sobre isso, ó. Durante os anos 70, os questionamentos do movimento feminista, tal, Pereira. Quem é esse Pereira? Eu vou lá na referência e vou ver quem é esse Pereira. Pereira é Arte Política do Espectador Universal Passividade. Está disponível. Ó, vou pegar esse link aqui e vou pegar esse material para ler. Tá aqui, ó. Eu acho que está disponível, né? Aqui, download PDF. E aí eu tenho a passividade da mulher que assiste, ó. Isso aqui é legal, ó. Um artigo que vai te dar um norte bem interessante sobre a mulher e o cinema, né? O olhar de Laura vai te dar algumas, provavelmente algumas cineastas, ó. Então, o que que é interessante tu trazer aqui nesse teu raciocínio? Opa. Tu vais contextualizar a história do cinema, contextualizar essa presença ou ausência da mulher. Tem artigos que falam disso, isso de forma bem resumida, tá? É Sim, sim. só para tu explicar o que vem no artigo depois, tá? Aqui tu vais falar um pouquinho do objeto. Então aí tu pode contextualizar o seguinte, já que há poucas mulheres protagonistas, escolhemos o filme Mad Max. Opa, Mad Max. E aí tu podes usar nesse site algumas informações que tem para explicar isso aqui, tá? Aí vem o caminho da teoria. A teoria vai ser, então, só a jornada da heroína? É... e também a do... como é que é? Vogler.
Que daí ele explica a jornada do herói no cinema. Tipo, Sim, mas aí traria a você... do Campbell, só que focaria, eu acho que mais na da Murdoch, que daí é da heroína. Então, tu vai explicar isso, olha, caminharemos... Ah, eu até vou fazer diferente aqui, ó. Eu já vou... Ó, quer ver, para te ajudar aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar aqui pro Drive. Ó, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O caminho da teoria, ele precisa ter a seguinte função, né? Eu preciso explicar como que eu vou fazer essa minha análise desse meu objeto. Então, é o seguinte, se eu já escolhi o objeto, e o objeto é um filme... Opa, parou. Já estou fazendo bobagem lá em cima. Olha aqui. Ó, aqui. Ó. Se eu já escolhi o objeto, e o objeto é o filme, e a proposta de análise que eu tenho desse objeto é ver como que se comporta a personagem dentro desse filme, e é uma personagem mulher, eu preciso aqui no caminho da teoria explicar que a teoria principal que eu vou utilizar é a jornada da heroína de Murdoch, mas que ela vai trazer pedaços ou complementos da jornada do escritor do Vogler, sem esquecer a teoria principal, que é o herói de mil faces do Campbell. Espera aí. Então, aqui, o que que eu tenho? Eu tenho o Campbell. Aqui eu tenho Murdoch. E aqui eu tenho Vogler. Tu vai resumir esse caminho. Como é que tu vai fazer? Por exemplo, quando tu estiver falando de cinema, tu vais falar com o Vogler. Deixa eu até botar aqui, ó. Vogler, Murdoch. Eu imagino que seja isso. Se não for, depois tu me corrige, tá? Uhum. Eu sugiro que tu utilize esse autor toda vez que tu for falar sobre o comportamento do roteiro, da personagem dentro do cinema como um todo. A jornada da heroína no cinema. Toda vez que tu for falar da heroína em si, essa parte psicológica e como que ela pode afetar o comportamento de outras mulheres que assistem a esse filme, eu sugiro que tu utilize a teoria desta autora, para que ela possa, de alguma forma, complementar o que vai impactar as pessoas que estão assistindo. Faz sentido? Uhum. Tá. Então, tu vai explicar que vai ser mais ou menos dessa forma. Esse é o caminho da teoria. Aqui no caminho do próprio pesquisador, tu precisas colocar o seguinte, tá? Deixa eu botar aqui para baixo aqui. Agora que nós explicamos como que vai ser feito esse artigo, esse desenvolvimento, no próximo capítulo nós vamos aprofundar esses conceitos relacionados ao cinema. Vamos explicar tudo que tiver relação entre a sétima arte e o universo feminino. Ele entendeu aqui sétima artes. Ó, beleza. E aí tá aqui, sétima arte. O nascimento do herói no cinema, tá? Depois, olha só como eu já estou basicamente escrevendo, tá? Então Uhum. aqui, ó. No capítulo seguinte, nós vamos explicar como que o herói nasce dentro do cinema, como que ele é construído, quais são as teorias que são utilizadas e vamos aprofundar também uma das teorias que serão utilizadas na análise, que é a jornada da heroína. Ó. Depois a gente temos um capítulo da análise e por fim as considerações finais. Ó.
No capítulo seguinte, faremos a análise com base na teoria da jornada da heroína. Por fim, as considerações finais, seguido das referências. Que não é signo, é seguida. Então, aqui, ó, eu já tenho basicamente o finalzinho da minha introdução, tá? Ó, que aí eu estou explicando o caminho da teoria, tá? Aqui a gente puxa isso aqui para cima, Ctrl X. Entra aqui na contextualização. Tá? O trabalho a seguir tem como objetivo analisar a jornada de personagens femininos como simples heróis na história do cinema, tendo como objeto de estudo a personagem da saga. Isso aqui pode ser até o resumo, tá? Vamos jogar para cima da introdução, porque ficou bem legal esse teu entendimento. Vamos puxar aqui, peraí. Vou jogar acima da introdução aqui. Tá? Então, vamos lá. O trabalho a seguir tem como objetivo analisar a jornada de personagens femininas como símbolos heróicos na história do cinema, tendo como objeto de estudo a personagem furiosa da saga de filmes Mad Max. Busca abordagem de pesquisa narrativa sobre monomitos estruturados por Joseph Campbell e aprofundados por Maureen Murdock e Christopher Vogler, que visam o estudo da jornada da heroína e do herói no cinema. Como base da análise para a jornada da personagem, se predispõe à demonstração, à criação e à mudança de paradigma no setor do audiovisual, introduzindo a discussão sobre uma nova forma de consumo de conteúdo, a fim de relatar as mudanças geradas para a sétima arte, na apresentação das mulheres como protagonistas, a fim é separado, onde a figura feminina deixa de ser apenas uma apelo sexual para o herói tradicional para se tornar, enfim, a heroína de sua própria jornada. Perfeito. Então, contextualização. Agora vamos puxar aqui. O que tu precisa trazer da história do cinema? Eu puxar aqui. História do cinema. Vou botar um tracinho aqui. Aqui tu não precisa explicar como que o cinema foi criado, a parte técnica, equipamentos, essas coisas. Isso não. O que tu precisa explicar aqui é de que forma que o cinema nasceu, entre aspas, essa parte vinda da necessidade das pessoas por novas tecnologias, depois da Revolução Industrial e tudo mais, e como que ele passou a moldar o comportamento das pessoas nesse processo. Nesse processo de contextualização aqui, também vai ter que explicar que surgiram grandes players como Hollywood, a indústria norte-americana. Então, tu vai ter que pesquisar algum autor que trate da indústria norte-americana e eu vou te colocar depois algumas obras ali para tu poder fazer essa pesquisa. Aqui tu já faz essa contextualização, então, de todo esse universo do cinema mundial e como que ele influencia no dia a dia das pessoas, bilheterias e tudo mais. Pode citar alguns filmes, citar as bilheterias mais vendidas e tudo mais, só para ilustrar que é um mercado que é bem consumido. Isso tudo, no caso, só na introdução. Só na introdução, Ah, é que tá. aqui tu não precisa... porque a tua teoria qual é? A tua teoria é falar da sétima arte como um todo aqui, popularização do cinema, e aqui o nascimento do herói. Só que esse início da sétima arte, tu não precisa ter um capítulo só para ele, a gente até pode fazer. Se tu quiser um capítulo só para ele, lá em cima, isso tudo que tu falar de cinema é bem resumido. Uhum, sim. E aí aqui tu aprofunda, Uhum, se tu quiser um capítulo, tá? Se tu não quiser um capítulo, tu faz uma introdução um pouco maior e já pula para a teoria do herói, uhum. tá? Eu já vou te explicar mais ou menos como que a gente pode puxar isso aqui, peraí. A jornada da Furiosa já é a própria análise. Então tá. Vai precisar considerar aqui é a presença da mulher e eu não tenho teorias para isso, tá? Mas eu acho que aqueles artigos que a gente puxou ali podem dar o norte. Uhum. E aqui é realmente contextualizar
como que a mulher está presente no cinema. Se eu tenho cinema nascido em 1800, 1900, se eu tenho ali o cinema utilizado como ferramenta para publicidade de guerra e tudo mais, onde é que a mulher entra nesse processo? Ela entra nesse processo ou ela não entra? Em que momento que ela entra? E aí tu tens que tentar resgatar esse processo aí para poder apresentar dentro do artigo, tá? Uhum. Beleza. Agora é o seguinte, deixa eu puxar aqui, deixa eu jogar isso aqui para cá. Eu tenho aqui alguns autores do cinema. Aqui eu só coloquei o da teoria, né? Tá, eu pensei que tu já tinhas alguma coisa, mas vamos puxar, vamos voltar aqui, ó. É que eu tenho outro aluno que está fazendo sobre a linguagem fotográfica no cinema. Eu tenho alguns livros aqui que eu compartilhei com ele, que eu provavelmente eu vou te passar, tá? Tipo esse aqui, O que é cinema? Vamos abrir aqui O que é cinema. Jean-Claude Bernardet. Ó. Ó, isso aqui é legal, ó. Quer ver? Já vou colocar aqui no contextualizar a história do cinema. Então, ler o livro aqui, ó, Bernardet, O que é cinema? De acordo com este autor, a primeira exibição pública do cinema foi no dia 28 de dezembro de 1895 em Paris. Ó, tô lendo aqui e tô jogando lá no teu artigo, tá? Uhum. Deixa eu ver o que mais. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver aqui. Multiplicação. Ó, o autor também diz de que a implantação do cinema como arte dominante se deu ao fato de que era possível fazer várias cópias. Antigamente, antes do cinema, só se podia assistir a um show, uma peça, uma conferência, uma aula ou tudo mais, no momento em que ela acontecia. O cinema possibilitou que isso pudesse ser gravado e assistido depois. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando o que o Bernardet falou ali e estou colocando com as minhas palavras, tá? Claro que aí eu estou lendo bem por cima, né? Ó, cinema como mercadoria, olha só. Depois eu sugiro que tu leia ele de novo, tá? Eu estou lendo bem, tipo, tá até gravando isso aqui, quem estiver assistindo vai dizer, oh, ele tá falcatruando. Não é isso. Eu estou lendo por cima só para te mostrar como que tu pode fazer, tá? Depois é o seguinte, ó, o fato de ser possível reproduzir várias cópias sobre um determinado produto torna ele mercadoria, de acordo com esse autor. Ou seja, uma mercadoria nasce sendo uma mercadoria cinematográfica. Não sei se essa frase ficou legal. Mas se tu olhar aqui, ó, para o teu raciocínio que ele está construindo aqui, ó, isso aqui tudo é desse autor aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Então, se tu for fazendo as leituras e organizando as tuas ideias, tu consegue trazer rapidamente esse conteúdo para cá. Depois, o que que tu vai fazer? Tu vais apenas organizar o teu raciocínio, tá? Beleza, tiramos esse autor aqui, vamos para o próximo. Então, tu vais precisar ler esse autor aqui, ó, o que é o cinema. O que mais? Eu tenho aqui História do Cinema. História do Cinema Mundial. Então, se eu tenho a História do Cinema Mundial aqui, tu vais precisar ler um pouco desse, ó, Invenção dos Aparelhos.
Eu preciso explicar a invenção dos aparelhos? Não preciso, mas eu preciso entender que eles foram criados e, a partir disso, eles resultaram na mudança do comportamento das pessoas, né? Então, vou ter que fazer uma pequena leitura. Ó, as primeiras imagens animadas, 1825. Ó, um disco de papelão, tal. A técnica, que era em disco de papelão, isso aí não precisa dizer, entendeu? O Uhum. que precisa dizer é, a partir daqui dali, o que que aconteceu? As pessoas passaram a se dirigir aos cinemas como elas se dirigiam aos teatros. A diferença é que o cinema tornou o teatro, entre aspas, mais portátil. O vídeo se tornou portátil, né? Ó, e aí os cinegrafistas Lumière criaram o documentário, a reportagem, e realizaram as primeiras montagens de filme. Montagens de filme, tá? A encenação, né? Então, aqui, ó, História Mundial. Tem um capítulo, tem o 1 e o 2. Eu acho que esse é o volume 1. Então, a História Mundial tu vai precisar ler também. Deixa eu botar aqui a História Mundial para ti, para Sadou. Sadou. Vou te passar esse livro, tá? O Uhum. que mais? A Linguagem Secreta do Cinema, talvez seja interessante. Compreender o Cinema, Antônio Costa. Linguagem, dispositivo, cinema e história. Ó, tem mais um que vai falar de história aqui, tá? As origens, o cinema mudo, é legal. Ó, esse livro aqui já te dá um norte, ó. Por exemplo, o que que é legal tu trazer aqui, ó? Se tu vais falar da história do cinema, tu podes resumir ele falando o seguinte, ó. O cinema mudo, que é o que tem ali, né? Opa. O cinema sonoro, o cinema moderno e o cinema hoje. E aí tu vais puxar para o teu. Então, esse livro aqui é interessante também. Então, vou botar aqui Costa, Compreender o Cinema. Ó, um outro livro para tu ler. Ó, Costa. Tá, professor, mas aí eu só coloco tudo isso na introdução, vai depender de ti. Se tu Uhum. quiser fazer um capítulo só sobre o cinema, tu resume, por exemplo, quando for falar de cinema mudo. Vai ser, ó, o cinema mundial passou por várias etapas. A primeira delas foi o cinema mudo, depois tivemos o cinema sonoro, por fim o cinema moderno, até chegar no cinema que temos hoje, em streaming e tudo mais. Isso é um resumo. Tu vais Uhum. falar isso, vai citar o autor, mas vai aparecer lá na introdução, tá? Se tu quiser falar do cinema com uma forma mais complexa, o que que tu faz? Tu pega aqui esse capítulo do cinema mudo, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o cinema mudo. Depois de explicar o que é cinema e tudo mais, né? Ó, foco histórico, cinema mudo. Vamos lá. E aí tu vai ler esse capítulo sobre cinema mudo e aí tu vai construir o teu raciocínio. Olha, vamos ver aqui. Ver aqui onde é que ele explica. Vai ter que ler o livro antes, porque aqui ele já pulou. Não dá para ler só esse capítulo à parte, tá? Ele contextualiza, vai ter que ler esse livro todo, praticamente, para poder fazer essa separação. Temos aqui Revolução do Cinema Novo. Então, se eu tenho o cinema moderno, eu tenho aqui o cinema novo. Então, eu vou te passar esses livros todos, provavelmente, tá? Brasil Cinema, vou te passar os livros todos. Tu vai precisar fazer essa contextualização, tá? Aí, claro,
com as tuas palavras, tu vais escolher o que tu vais trazer e tudo mais. Mas a gente precisa disso. E aí tu vais definir. Na introdução vai ser menor, e lá na frente tu faz um capítulo só para o cinema, e aí essa leitura do cinema tu coloca aqui, né? Ou tu vais fazer uma introdução maior e tu pula essa parte. Vai depender de ti, tá? Popularização do cinema, criação do cinema, era de ouro do Hollywood. Isso é legal que tu separou aqui. A teoria do herói a gente pula, a gente trata em outra aula, tá? Uhum. Foca em trazer essa contextualização, porque se tu contextualizar isso, depois a teoria tu já pode fazer na teoria analisando ao mesmo tempo que vai ser mais fácil para ti. Faz sentido ou eu confundi mais a tua cabeça? Não faz sentido. Basicamente foi tudo que eu tinha pensado para fazer no trabalho em si. Não, e tá legal, hein? Tá com 6 páginas aqui, já tem as referências separadinhas, tá? Outra coisa que é interessante que tu já se atente, todos esses livros aqui que tu tá utilizando, tu já pode deixar eles referenciados, tá? Eu te expliquei desse site, Já explicou, já explicou. então pega e já deixa nas referências certinhas, porque daí tu, à medida que tu vai lendo cada livro, se tu for fazendo isso, tu já vai eliminando a etapa com o tempo, depois tu não precisa, como é que era o nome daquele livro? Como é que eu vou referenciar? Uhum. Sabe? É mais para ter uma organização. Eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou te mandar. Estou sem zap. Cadê o zap? Fechei o zap. Eu fechei o zap. Deixa eu ver. TCC. Aqui. Eu já vou te mandar aqui todos os livros que eu tenho aqui de cinema. Deixa eu ver aqui. Estou na pasta errada. Orientação. Eu acho que tu até tem acesso, mas na dúvida eu vou te mandar por aqui. Tá? Mad Max, a linguagem fotográfica do cinema. Na dúvida eu vou te mandar pelo zap. Tá? Ó, não foi? Não foi, acho que é muita coisa. Ih, não tá indo. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Foi um. Peraí. Foi um. Deixa eu puxar aqui. Acho que tem um que é mais pesado. Opa. Esse do Bernadette. Aqui. Cinema clássico. Eu acho que esse aqui que tá danificado. Esse agora vai os outros. Foi. Era aquele ali que tava com problema. Se for hoje, né? Tipo assim, ao longo da semana, se eu fizer essa introdução, eu posso te mandar, tipo, ao longo da Pode me semana? mandar. Ah, tá. Pode mandar. O que que eu sugiro? Tu coloca lá no Drive e diz assim, professor, tem um arquivo lá, dá uma olhadinha. Porque daí eu venho e escrevo em cima e tu já, Ah, sim.
segue o baile, tá? O que que eu sugiro assim, né? Vamos lá, vamos aproveitar que está aqui com ele aberto. Deixa eu pegar aqui os arquivos. Ó. O que é cinema? Vários autores vão dizer o que é o cinema. Então, o que que tu faz? Tu pega os autores que falam o que é o cinema e aí tu utiliza essa técnica que eu te mostrei aqui. Tu vai lendo eles e vai colocando assim, ó, fulano fala que isso é cinema. Beltrano. Beltrano fala que isso é cinema. Ciclano diz isso aqui é cinema, por isso, por isso, por isso. E aí depois tu vai juntar todos e vai pensar. Quando a gente pensa em cinema, nós temos o fulano falando isso, porque o cinema nasceu em tal momento e tudo mais. Nós temos o ciclano falando isso e o Beltrano falando aquela coisa. Só que hoje o cinema está diferente. O cinema está onde? Está em plataformas digitais. E aí, com isso, a gente vê que o cinema evoluiu com o tempo. E aí tá. Quando tu pegar historicamente, o cinema no primeiro momento era para isso, para aquilo outro. A participação da mulher nesses momentos eram diferentes. Hoje a participação da mulher é outra. A mulher tem mais voz no consumo e tudo mais. E aí tu vai construindo teu raciocínio, tá? Mas como tu escolheu falar de cinema, tu não pode só pular direto pro filme. Tu tem que contextualizar o cinema primeiro, Sim. beleza? Uhum. Então é o seguinte, pega esse material, dá uma lida, tá? Folhei os capítulos, vi ali o que que eles já se aproximam ali desse processo. Deixa eu só fechar aqui. Não, fechar ainda não, peraí. Cadê? Ah, tá aqui. É isso aqui mesmo. Vê o que eles falam desse processo ali, tá? Não te preocupa com a jornada do herói agora. A jornada do herói, né, como é a minha área, eu vou te ajudar a gente fazer isso juntos, tá? Uhum. Mas essa contextualização eu não posso escolher por ti. Tu que tem que escolher o que que tu queres trazer de contextualização com base no que tu estás estudando. Uma coisa que tu tens que ter em mente é o seguinte, quer ver, ó? O que que o Bernardet fala do cinema? De acordo com o Bernardet, aí deixa eu pegar aqui, ó, de acordo com, ó, vou explicar como é que tu dá um zoom aqui. Ó. De acordo com Bernardet, e aí tu vais colocar o ano aqui. De acordo com Bernardet, a primeira exibição pública do cinema foi no dia 28 de dezembro de 1895 em Paris. Bernardet está falando isso. Só que aí o que que tu pode construir? Mas o cinema nasceu bem antes. O cinema nasceu bem antes. E aí tu vai, se for isso, eu estou só chutando aqui. E aí tu vais colocando o teu raciocínio aqui, tá? Uhum. E aí tu vai lendo e vai trazendo teu raciocínio, lendo e trazendo teu raciocínio. E não esquece o seguinte, quando tu trouxer o Bernardet, tu tem que pegar o Bernardet e jogar ele aqui nas referências, ó. Joga ele aqui nas referências para tu não esquecer que tu trouxe ele para o texto, tá? Uhum. Beleza? Eu Uhum. preciso que o seguinte, vai trazendo esses textos, me provoca durante a semana. Professor, tá lá no Drive. Me provoca que a gente... Deixa eu puxar aqui o Drive aqui para ele. Drive. Aí o que que tu faz? Tu cria um novo arquivo. Peraí. Isso aqui. Arquivo de trabalho. Professor. Orientação. Mad Max. Ó, tu pega esse aqui, Uhum. cria uma cópia. Fazer uma cópia. E aí muda a data. 4/9, se tu for fazer isso amanhã. Ou se tu for fazer segunda, bota 5/9. Se for fazer na terça, bota 6/9. Porque daí a gente consegue, com o tempo, voltar. Oh, o que a gente falou no primeiro dia de aula mesmo? Ah, foi aquilo lá. Vou voltar lá. Tá?
Só reforçando um detalhe bem interessante que a gente já falou, mas é bom a gente lembrar. Aqui, cadê o Notion? Capítulo para objeto. Depois tu vai ter que ter um capítulo só para falar do Mad Max. Então tu vai já ter que pesquisar Mad Max, trilogia e tudo mais, ver se tem roteiro, Mad Max, roteiro. Ó, ver se tem o roteiro do Mad Max. Olha só que legal, ó. Roteiros de Furiosa foram escritos antes das filmagens do primeiro. Ó, tem que tentar achar isso aqui, ó. AV Club e esse cara aqui, que é o diretor falando. Vê se a gente acha. Isso aqui pode ser citado. Ó, esse aqui é um ranking. Ó, há 3 dias, ó. O diretor já planeja outro filme da franquia. Isso aqui tu pode contextualizar quando tu estiver falando do objeto. Então, tu Uhum, pode buscar esses sites, não tipo Wikipedia, mas sites que sejam sites específicos, especializados, né? Ó, e aí tu vais trazer isso também quando tu for falar do objeto. Um outro detalhe, eu vou botar aqueles artigos depois para ti também, tá? Um outro detalhe aqui, quando tu for falar da fundamentação teórica, aí é a parte mais da teoria da jornada do herói. Não se uhum, preocupa com isso agora, tá? Foca primeiro em contextualizar e pensar no objeto. Beleza? uhum, Vou descompartilhar aqui. E aí vai, manda durante a semana. Durante a semana, qualquer coisa, a gente tira ali uma meia horinha no almoço, ou então, depois da aula, a gente fala um pouquinho, eu te dou um feedback já, uhum, tá? uhum, Excelente final de semana, foca no cinema, traz essa contextualização para a gente adiantar bastante o trabalho, tá? uhum, Tem tanto assunto que se tu conseguir organizar as ideias, tu tens aí 30% do trabalho pronto. uhum, Aí depois a gente vai para a teoria do herói, mais 30%. E depois a gente faz a análise, mais 30%, e os outros 10% é introdução, referência, tudo mais, tá? Ah, sim. Joia? Joia. Semana que vem mesmo bate canal, mesmo bate horário? Pode ser. Tá agendado aqui. Tá bom? Um abraço, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.